Essa foto de Maria foi enviada para sua mãe antes de ser executada pelo primeiro comando da capital de Teresina, onde ela aparece chorando. Isso porque anteriormente ela tinha contado à sua mãe que estava sendo ameaçada de morte e por isso ela temia por sua vida. Maria Camila era uma adolescente de 15 anos. Depois disso, ela foi encontrada morta em Teresina do Piauí em abril de 2022. Tudo começa quando Maria foi vista pela última vez em 23 de abril. E o corpo foi achado em uma área de mata na zona sudeste de Teresina, alguns dias depois. Fizeram uma investigação e descobriram que ela passou na mão de sequestradores por torto e por um tribunal do crime antes de ser morta. Ao longo das investigações, várias prisões foram realizadas. Inicialmente, 3 mulheres foram detidas e depois novas prisões, totalizando ao menos 6 ou mais mulheres e homens com vínculos à Fax. Supostamente, a faca rival descobriu uma tatuagem que ela possuía, que fazia alusão à facção que ela pertencia. Assim, pertencia se você considerar se prostituir para pagar as drogas que ela usava. A investigação descobriu que a Maria tinha envolvimento com drogas e ela se prostituía com apenas 15 anos, coisa que eu vou explicar melhor lá pra frente. Entre junho e agosto de 2022, novas prisões foram noticiadas, incluindo a detenção de mulheres ligadas ao PCC. Para você que já tá familiarizado aqui no canal, sabe que Teresina e Timon, só que ali no lado do Maranhão, tem um histórico de mortes envolvendo adolescentes. Foi a pior desordem que a gente recebe é esse tipo de coisa. Então eu peço a Deus e Nossa Senhora de São Francisco do Canindé que não é de acontecer com ninguém. E eu não quero que ninguém sinta o que eu estou sentindo. Só que eu matar ela. O que ela relatou com a mãe dela, uma vez lá, que estava dizendo. Ela chegou chorando lá e disse, mãe, vou me matar, vou me matar. E o que foi que tu fez? Nada. A mãe dela até chegou a falar disso, mas ninguém mata ninguém sem fazer nada, desse jeito, né? Porém é aqui que você se pergunta como que as coisas chegaram nessa situação. Bom, enfim, tempos depois a gente teve uma resposta. O padrasto comentou que a Maria havia dito à mãe dias antes de desaparecer que recebeu ameaças de morte, abre aspas. Ela relatou para a mãe uma vez, chegou chorando e disse, mãe, vão me matar. A mãe perguntou o que ela tinha feito e ela disse nada. Passaram alguns dias e ela desapareceu. Fecha aspas. Eu consegui encontrar bastante coisa num site chamado Portal Encarando. As coisas começaram a ficar mais claras após a prisão de Jonas da Conceição da Silva, acusado de matar Luan Souza Américo com 18 tiros em novembro de 2021. Porém você deve estar se perguntando o que esses dois têm a ver com o caso. Bom, acontece que esse Luan Souza Américo era um ex-namorado de Maria, que depois do término do relacionamento a Maria ainda ficou com o ciúminho, o que até aí tudo normal, o adolescente tem essas manias mesmo, mas as coisas extrapolam quando o Luan começa a namorar uma mina que a Maria não gostava, que ela considerava uma espécie de rival. Enfim, eu também não entendi muito bem se ela era uma menina de uma faca rival que não era a facção que a Maria era simpatizante. Bom, como qualquer adolescente normal, ela ficaria mandando direitinho pro ex ou pra atual, ou ficaria falando mal dos dois pra todo mundo, mas Maria passou de qualquer limite depois disso. Como ela já andava com amizades que eram de pessoas do crime, ela tinha bastante contatos de pessoas perigosas, até que chegou no contato dela, Jonas da Conceição, que supostamente era um faccionado. Foi então que a Maria, em um ato cruel, pediu para que Jonas matasse o Luan, coisa que eu fiquei me questionando, como que um cara que era perigoso, que era faccionado e do crime, recebe ordens de uma adolescente que tinha 15 anos e que ainda se prostituía para manter seu vício. Não ficou bem claro como que isso aconteceu, mas enfim, o Luan estava decretado por Maria, abre aspas. Na madrugada do dia 1 de novembro, o Luan estava dormindo com a atual companheira, rival de Camila, quando teve a residência invadida por 3 indivíduos, e um desses indivíduos era o Jonas. Luan foi brutalmente assassinado na frente de uma criança, enteada dele. Ele teve 18 ferimentos por armas de fogo, e os 3 indivíduos descarregaram as pistolas nele. O Jonas, quando foi preso ontem, alegou que não efetuou nenhum disparo, mas as testemunhas oculares do crime não deixaram dúvidas de que ele de fato participou ativamente do crime, fecha aspas. O Luan, ele foi morto com 18 tiros dentro dessa residência no dia 1, lá na rua chilena da Vila Irmanduce, na zona sul de Teresina. Zona sul de Teresina essa que sempre que a gente vai fazer um caso, os crimes mais brutais acontecem lá. Já teve menina de ter que cavar a própria cova, teve um cara que teria matado o filho de uma mulher e essa mulher teria ido na delegacia e conversar cara a cara com ele. Tudo isso a gente já fez vídeo. Fora inúmeros outros casos que a gente já fez aqui também. Teresina e Timon são cidades que, por mais que sejam estados diferentes, são cidades bem próximas e também os crimes são bem parecidos, porque de um lado a gente tem o Bonde dos 40, uma das facções mais brutais
do Nordeste, que a gente pode dizer assim. E do outro lado a gente tem o Piauí, que vive sob o domínio do primeiro comando da capital. Embora no Maranhão também a gente tenha ouvido falar de algumas partes que teria o comando vermelho por lá. Então por isso a gente acaba vendo que tem uma disputa de facções extremamente pesadas. A mulher no crime, como a gente pode dizer, ela às vezes pode ter um papel de destaque, como foi o caso da mulher que a gente fez vídeo aqui no canal, a boiceta do crime lá do Maranhão, que essa daí era uma mulher que já tinha até mesmo envolvimento com a morte de uma pessoa. E a gente tem o lado da mulher também, que ela pode fazer o papel de mula, que vai lá e entrega droga pra tal pessoa, ou vai pra tal lugar e entrega, entra no presídio com droga escondida, e a gente tem esses papéis. Só que a gente também tem um outro papel, que são as mulheres que não estão batizadas na facção de fato, e que são mais do que a gente chama de emocionadas do crime, cara, que é aquele tipo de mulher que até tá andando com os caras faccionados ali, mas não é batizada. Mas ela acaba simpatizando com aquela facção pelas pessoas que ela anda de serem daquela facção. Só que, quando essas mulheres começam a andar com essas pessoas dessa facção, a facção rival pode olhar aquilo e pensar, putz, tá andando com tal, então deve ser. Afinal, quem anda com porco, farelo come. A gente sabe muito bem que se você anda o tempo inteiro só com o nego de uma facção e a outra vê isso, cara, você pode explicar à vontade que simplesmente os caras não vão ligar tanto assim. E esse era o caso de Maria. Por mais que ela não fosse de fato da facção do primeiro comando da capital ou do bonde dos 40, é difícil até mesmo você desvencilhar ela. Tanto que ela tinha uma tatuagem que faria alusão à facção que ela era simpatizante. Tanto que o delegado Danúbio Dias, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, responsável pela investigação do caso, revelou que a mandante do crime era a Maria, que integrava uma organização criminosa. Isso aqui são palavras de um delegado. Então eu acho que dá pra confiar, não é? Já o Jonas foi preso no bairro Vila Irmã Dulce, na zona sul de Teresina. A equipe de investigação do DHPP estava em diligências na região quando conseguiu localizar o Jonas. O delegado afirmou que Maria Camila foi sim a mandante. Agora, a gente chega numa parte triste, porque além de toda essa situação, mesmo com 15 anos, a Maria era viciada em drogas. A família já tinha conhecimento do envolvimento de Maria Camila com fax. E de acordo com a mãe dela, com a mãe de Maria no caso, ela se prostituía para comprar esses entorpecentes. O envolvimento dela é com um jeito que não vale a pena ela conviver, nem ela acompanhar, nem andar. Rapaz, eu já cansei, já briguei com ela, já mandei deixar ela dentro de casa. Eu ia deixar ela no colégio, ela voltava. Quando só dava tempo de chegar em casa, ela tava atrás de mim. O que a gente só chega a pensar, como que uma pessoa chega nesse ponto, né? Anda com um faccionado, se prostitui, teve um relacionamento, teria mandado matar uma pessoa por causa de uma outra menina. Cara, cada vez mais essa história só fica mais bizarra. E toda vez que a gente faz caso de Teresina é desse nível aí. Vira e mexe, a mãe via a filha dela com marcas de espancamento. Isso quando ela aparecia em casa. Até também a gente não sabe nem como que era a rotina de estudos dela, né? Como é que era a vida escolar. Bom, mas enfim, abre aspas. Ela se prostituía para usar drogas. Teve um boato que um homem disse que ia matar ela. Tinha dias que ela pedia pra sair de casa, porque se esse homem fosse em casa buscar ela, ia matar todo mundo. E depois que ela morreu, nós não conseguimos ficar em paz dentro de casa com medo de invadirem e matarem todo mundo, fecha aspas. Momentos antes de ser morta, Maria foi atraída por umas amigas, né, que é uma das reportagens que eu vi que fala dessa versão, e teria sido levada para ser executada mesmo, após duas mulheres descobrirem que ela possuía uma tatuagem em alusão à facção bonde dos 40, o que fica cada vez mais confuso, porque tem hora que fala que é do primeiro comando da capital, tem hora que fala do B40, mas enfim, o mais bizarro dessa história é que a mãe de Maria teria recebido essa foto com a filha chorando antes de ser executada pelo tribunal. Depois disso, não se teve mais notícias. Ela ficou desaparecida e então houveram buscas. Dali eu avistei. Eu digo, mulher, tem uma pessoa morta bem aqui. Ela não acredita, eu digo, tem. Ela subiu e olhou. Quando voltou, ela voltou chorando. Aí eu saí de volta, topei 3 rapazes vindo na moto ali, nas motos. Eu só numa moto, só de um só. Aí eu falei pra ele ali, eu disse, rapaz, bora lá ver, nós viemos. Quando nós chegamos aqui, ele olhou. Disse, rapaz, ela tá morta mesmo. Só que eu não vi, eu não sabia de certeza mesmo que ela tava morta. Ele disse, não, tá morta. Eu digo, rapaz, pois agora eu tenho de Fui lá na delegacia da Santana. Eu fui lá. Depois da morte de Maria, várias prisões começaram a rolar. As duas mulheres foram identificadas apenas como Darli e Dani. Já o homem foi identificado como Doutor. Todas as prisões foram feitas na região da Vila Palitolândia, também na zona sul de Teresina. Em junho, Amanda Tamires de Souza e Ingrid Tamires da Silva Azevedo, de 20 anos, conhecida como Bibi, e apontada como sendo uma das líderes do primeiro comando da capital, foram presas. Já Maria Vitória de Souza Costa, presa pelo DHPP no dia seguinte, no dia 10. Todas
pessoas envolvidas na morte de Maria Camila. Depois veio a prisão de Pedro Henrique da Silva Azevedo e em entrevista à imprensa, a delegada Natália Figueiredo, responsável pela investigação, informou que o preso é irmão da líder da FARC que determinou a execução de Maria Camila, provavelmente do PCC, já que ela era simpatizante do B40. A delegada disse que ainda há mais pessoas envolvidas no crime. Bom, todo esse caso foi pesado do começo ao fim, principalmente pelo contexto e ainda mais pelo que acontece lá em Teresina. Talvez um dia a gente faça compilado de casos envolvendo adolescentes lá em Teresina. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Estamos fazendo live nesse canal, onde você pode acompanhar o conteúdo menos polêmico. Todas as fontes estão aí no comentário fixado. Muito obrigado por assistir a esse vídeo e até o próximo.